Olá pessoal, dando continuidade ao nosso segundo módulo com a nossa segunda aula. Hoje nós falaremos sobre medidas de dispersão. Sobre a nossa avaliação, eu ainda estou corrigindo, em breve a nota será postada no sistema e eu avisarei no grupo para vocês. Estou percebendo também que tem alguns alunos que estão com dificuldade de acesso, não estão se organizando no seu tempo, sua rotina, e não tem tanto acesso, não tem material baixado, e tudo isso é o que nós nos referimos à presença de vocês. Que nós avaliamos a presença de vocês é a partir do horário, a gente consegue ter acesso até o horário que você entrou no ambiente virtual, que você baixou, que horas você baixou, tudo isso nós temos acesso. Então, em breve nós teremos também nossos momentos ao vivo, provavelmente será na próxima semana, confirmo com vocês direitinho. Espero que esteja dando para entender, tudo tranquilo, para a gente ter o feedback sobre como vocês estão lidando com essa forma de trabalhar e se está dando para entender e para levar direitinho. Até que pela primeira avaliação, pelas notas que estão aparecendo, tranquilo. Também a primeira avaliação era tudo que você já conheciam, só tinha um pouco de coisinhas mais aprofundadas, que era média, moda. Nem foi a moda, foi só a média para dados simples e para dados agrupados em intervalo de classe. Agora nós vamos iniciar as medidas de dispersão. Antes nós trabalhamos medidas de centralidade, que é média, moda e mediana. E agora nós vamos trabalhar a medida de dispersão. Como o próprio nome já diz, são medidas que se dispersam, se distanciam da média. Aqui nós teremos dessas medidas de dispersão, só um minutinho que eu quero colocar uma caneta. Dessas medidas de dispersão são medidas que se distanciam da média. A média é nossa base de estudo. Dizendo se a distribuição é mais homogênea ou heterogênea. Então, nós vamos ter a média como nossa referência e a partir da média nós vamos calcular variância e desvio padrão. E isso vai nos mostrar se a distribuição é mais homogênea ou mais heterogênea. As mais usadas são variância, que nós temos esses três símbolos para variância, V, o S ao quadrado ou sigma ao quadrado. Nós vamos usar o S ao quadrado para variância. E o desvio padrão, que alguns livros usam DP, outros usam S, que nós vamos usar nesse nosso livro de Santa Catarina, e o sigma. Então, nós vamos usar para variância S ao quadrado, para desvio padrão o S. Só que antes de nós entrarmos definitivamente em o que é a variância e o desvio padrão, a gente precisa ir rodeando para se chegar exatamente no ponto. Então, antes vamos lá entender o que significa mesmo no contexto essa medida de dispersão. Um exemplo aqui nós temos o salário médio pago na minha empresa é de 4.000, com um desvio padrão de 3.000. Isso o gerente dizendo a um candidato à empresa. Então posso ganhar entre 1.000 e 7.000, se o desvio padrão é R$3.000. Medidas de dispersão, aqui nós temos 3 turmas. A turma A, as idades dos alunos da turma A, 15, 16 e 17 anos. 3 alunos têm 15 anos, 15 alunos têm 16 anos e 3 alunos têm 17 anos. Total de 21 alunos. A turma B e a turma C, eles têm a mesma quantidade de alunos, porém, a idade vai de 14 a 18 anos, com a sua variabilidade aqui, e a turma C vai de 14 a 20 anos. Então, a média das 3 turmas, isso representa a média das 3 turmas, a média da idade das 3 turmas é de 16 anos. Porém, qual das turmas é mais homogênea? A turma que é mais homogênea, então nós podemos já identificar que é a turma A, por ter a maior quantidade de pessoas com 16 anos, então é a turma mais homogênea. A turma mais heterogênea nós temos aqui, a turma C. Agora, isso aqui é muito óbvio, essa interpretação e análise que eu acabo de fazer, porém tem situações que não é tão óbvio assim, por isso nós vamos precisar calcular
a variância ou desvio padrão para identificar se essa turma, se o salário é homogêneo ou heterogêneo no contexto em que a questão estiver. Essas medidas de dispersão, e nós estamos usando aqui o livro de Santa Catarina e estamos aqui na página 101, para vocês que tiverem PDF ou tiverem feito a impressão, estamos na página 101. As medidas de dispersão são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. A utilização desses parâmetros torna a análise de uma amostra mais confiável, visto que as variáveis de tendência central, como média, moda e mediana, muitas vezes escondem a homogeneidade ou não dos dados. Considerando 4 grupos de aluno com as seguintes notas: o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. Para representarmos cada grupo, podemos calcular a sua respectiva média aritmética. Assim, todas as médias são iguais a 7. Somando tudo e dividindo por 5 vai dar 7. Portanto, vemos que apesar de constituídos de valores diferentes, os grupos revelam a mesma média aritmética. Então, para esse estudo aqui, dessas notas, desses grupos de alunos, calculando a média, através dela nós não vamos conseguir interpretar muita coisa. A média desses alunos foi 7. Qual a turma, então, mais homogênea? Se eu for perguntar, vai ser o grupo A, que eles tiveram aprendizagem mais homogênea, os alunos tiveram rendimento praticamente iguais, na verdade. Qual a turma que teve uma heterogeneidade, uma maior heterogeneidade em suas notas? Aí nós podemos, analisando visualmente, nós vimos que o grupo B, o C e o D todos tiveram uma heterogeneidade. Esse aqui já teve uma homogeneidade, teve 3 pessoas que tiraram 10. Então aqui, a partir daqui, eu já começo a perceber que só analisando visualmente eu não tenho como afirmar que foi o grupo B ou C que teve uma maior heterogeneidade nas notas. Na verdade, eu ainda tenho como afirmar que é o grupo C, porque teve mais notas diferentes. Então, foi o grupo com mais heterogeneidade nas notas, que os alunos estão aprendendo de uma forma diferente, segundo a avaliação. Só que tem momentos em que essa análise visual ela não é possível, então, a partir daí, eu vou precisar recorrer aos cálculos, às formas que nós vamos aprender a partir de agora. Medidas de dispersão, ela tem como finalidade encontrar um valor que resume essa variabilidade de um conjunto de dados. As medidas de dispersão indicam se os valores estão relativamente próximos uns dos outros ou separados. Todas elas têm, na média, seu ponto de referência, como eu já falei. O termo dispersão é usado para indicar o grau de afastamento de um conjunto de números em relação à sua média. E ela informa se esse conjunto é homogêneo, se ele for homogêneo ele tem pouca variabilidade, ou se ele é heterogêneo com muita variabilidade. Como nós vimos nessa nota aqui, que eles têm muita variabilidade, o grupo C é o que tem mais variabilidade. As medidas de dispersão podem ser desvio médio, desvio padrão, variância e coeficiente de variação. Os mais estudados são esses dois, variância e desvio padrão. Para que nós entendamos esse desvio padrão, nós precisamos primeiro entender o que é desvio médio, e aí depois tudo flui bem rapidamente. E por último, coeficiente de variação, que é bem tranquilo. São os tópicos que nós vamos aprender nessas aulas de hoje. Antes de tudo, tem alguns termos básicos, antes de adentrarmos nesses cálculos mais aprofundados, nós temos termos básicos que nós precisamos aprender, que estarão presentes nas formas mais adiante sobre variância e desvio padrão. Primeiro, nós precisamos entender o que é uma amplitude. A amplitude ou intervalo total, que nós vamos abreviar por IT, de uma série de N termos, x1, x2, xn, é definida como a diferença entre os valores extremos de uma série. Então, essa amplitude ou intervalo total é só eu pegar o valor máximo e subtrair do valor mínimo. E ter a amplitude total ou intervalo total, x máximo é o valor máximo da série e x mínimo é o valor mínimo da série. Bem tranquilo realizar um cálculo de amplitude. Exemplo, suponha que o seguinte conjunto de dados represente a idade em anos de uma amostra de 8 professores de uma escola estadual. Então, aqui nós temos essas idades
E vamos calcular então a amplitude total, que eu vou chamar de IT. A amplitude total dessa idade é só você pegar o valor máximo, a idade máxima que nós temos aqui, que é 45 anos, e subtrair da idade mínima, que é 27 anos. Então, nós vamos ter essa amplitude total igual a 18 anos. Outro exemplo. Essa utilização da amplitude total como medida de dispersão, ela é muito limitada, pois sendo uma medida que depende apenas dos valores extremos, é instável, não sendo afetada pela dispersão dos valores internos. Nesse exemplo, o setor de controle de qualidade de uma empresa seleciona ao acaso peças de um lote quando a amplitude das medidas dos diâmetros das peças ultrapassa 0,8 centímetros. O lote é rejeitado. Quando o diâmetro aqui das peças ultrapassa 0,8 centímetro, então esse lote é rejeitado. Considerando que em um lote foram encontrados os seguintes valores. Esse valor foi aprovado ou rejeitado para todos esses dados aqui. Então, para calcular essa amplitude, basta identificar o menor e o maior valor. Nesse caso, nós vamos ter a amplitude total, que foi de 0,9. Então, nesse caso, o lote foi rejeitado, pois a amplitude ultrapassou o valor limite. Uma questão básica onde a amplitude poderia ser inserida. Só que nós não vamos nem entrar em detalhes sobre a amplitude, ela não é muito relevante, na verdade ela é limitada para questões contextualizadas, então era só para a gente entender o que é uma amplitude. Posteriormente, talvez precisemos em algum cálculo, alguma questão. O desvio médio. Para se chegar no desvio padrão, nós vamos primeiro entender o que é o desvio médio. Desvio médio está na página 105, para depois vocês quiserem acompanhar. Tem uns errinhos nessa apostila, então nos slides ele é corrigido. O autor ele comete alguns deslizes em alguns cálculos. Página 105. O desvio médio é a média aritmética dos valores absolutos. Quando eu falo em valores absolutos, eu estou me referindo a valores positivos ou módulo dos desvios da distribuição em relação a uma medida de tendência central, média ou mediana. Nós vamos nos ater à média, porque é mais simples. Mas também esse desvio médio ele poderia ser calculado em relação à mediana. Como dá mais trabalho calcular a mediana, nós vamos ficar com a média. Então, o desvio médio é a média aritmética dos valores absolutos dos desvios da distribuição em relação a uma medida de tendência central, que no caso vai ser a média. Como assim, professor? E aí nós vamos chamar esse desvio de DI em relação à média, a diferença entre cada elemento de um conjunto de valores e a média aritmética. Então, para nós encontrarmos esse desvio médio, ou DI que nós vamos chamar, nós vamos pegar cada valor e subtrair da média desses valores. Então, isso é o desvio médio. Vamos ver um exemplo, como fazer. Sabendo-se que um funcionário da escola estadual trabalha durante uma semana, 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 horas. Temos que a média de trabalho da semana foi. Então, aqui foi dado as horas de trabalho de um determinado funcionário. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é calcular a média, somar tudo e dividir pela quantidade, que foi 7 dias. Então, em média, esse funcionário trabalhou 14 horas por dia. Após calcular a média, nós vamos calcular agora o desvio. Em relação à média, esse desvio médio, em relação à média, eu vou pegar cada valor desse e vou calcular os desvios. O desvio 1, eu vou pegar o primeiro valor que eu tenho aqui, que é 10, e vou diminuir da média. E a média foi 14. Como são valores absolutos, agora não, agora eu vou botar do jeito que o cálculo for.
menos 4. O desvio 2, eu vou pegar o 14 e vou subtrair do 14, como já está aqui no cálculo. 14 menos 14, que deu 0. O desvio 3, 13 menos 14. O desvio 4, 15 menos 14. O desvio 5, 16 menos 14. 18 menos 14, 12 menos 14. Aqui eu tenho todos os desvios. Observe que na determinação de cada desvio estaremos medindo a dispersão entre cada valor e a sua média. O quanto longe cada valor desse está em relação à sua média. É o desvio e a dispersão. Temos que a soma algébrica dos desvios em relação à média é 0. Toda vez que eu fizer esse desvio, então, o somatório desses desvios vai dar 0. Eu não estou calculando o desvio padrão. Isso aqui é apenas o desvio de cada valor. É apenas um passo para que mais tarde a gente entenda o que é desvio médio, desvio padrão. Então, aqui eu só calculei a média, peguei cada valor e vi quão longe ele vai estar da média. Como aqui eu calculei, depois que nós resolvermos tudo isso aqui, só para constar que vai dar tudo 0, o somatório desses desvios. O desvio médio absoluto para dados isolados. Como nesse caso aqui, são para dados isolados. Só que eu posso fazer de uma forma rápida, sem precisar calcular cada um como eu fiz aqui. Tem uma fórmula que dá para eu calcular de uma forma mais rápida. O desvio médio absoluto para dados isolados. Desvio médio, DM, de uma série N de termos, x1, x2, xn, é a média aritmética dos desvios absolutos, no caso em módulo, tomados em relação à sua média aritmética. Ou seja, é o somatório dos desvios dividido pela quantidade de termos. E o que é esse desvio? Eu aprendi aqui que o desvio é cada variável, cada valor subtraído da sua média. Isso aqui é o desvio normal. O desvio. E aqui nós vamos para o desvio médio. O desvio médio é o somatório dos desvios dividido pela quantidade de termos. Ou, o que é o desvio? É x menos a média. Ou simplesmente o somatório dos desvios dividido por n. Você pode calcular os desvios separadamente, soma tudo e divide pela quantidade, como nesse caso foi feito separadamente, soma tudo, depois divide por 7. Seria o desvio médio. Então, esse DM é o desvio médio, o D é o desvio, afastamento, resíduo ou discrepância dos termos da série, calculados em relação à média aritmética, sem considerar sinal, ou seja, é o desvio absoluto. Para o desvio médio, nós vamos então, sem considerar o sinal, e é o valor em módulo. O valor sempre positivo, como mostrado aqui. E N é o número de termos da série. Então, vamos ao exemplo. Primeiro exemplo. Definimos desvio médio a partir dos desvios absolutos, pois se assim não fosse, a soma deles seria sempre nula, como eu mostrei aqui para vocês no começo. Seria sempre nula, por isso que nós vamos usar o desvio absoluto, que é em módulo. Seria sempre nula, em virtude da propriedade da média aritmética, que é a soma dos desvios calculados em relação à média é nula, como eu mostrei para vocês. Então, seja uma série de 2, 5, 8, 15 e 20, números aleatórios aqui. Vou colocar até um contexto. Um grupo de 5 alunos obtiveram as seguintes notas na avaliação de matemática. Então, a primeira coisa que eu vou calcular, calcule o desvio médio dessas notas. Desvio médio dessas notas, DM. Para calcular esse DM, desvio médio, eu preciso primeiro calcular a média. Eu vou somar todas as notas e dividir por 5. Que a média deu 10. Certo, agora eu vou calcular o desvio médio. Eu vou pegar, aqui ele já está colocando tudo na fórmula, poderia fazer separadamente, tanto faz. Vou fazer aqui direto na fórmula. Desvio médio é o somatório dos desvios dividido pela quantidade de termos. Então, eu vou pegar 2 e subtrair da média. 2 menos 10 em módulo, porque só nós vamos precisar dos valores absolutos, senão esse desvio médio vai dar 0. 2 menos 10, mais 5 menos 10, 8 menos 10, 15 menos 10 e 20 menos 10. É o que nós temos aqui, ó.
somatório de todos os desvios. E nós vamos dividir por 5, que é a quantidade de notas. Então, fazendo tudo isso, 8, 5, 2, 5 e 10, nós vamos ter 30, o somatório. Dividido por 5, nós vamos ter, então, um desvio médio de 6. A média foi 10 e o desvio médio foi 6. A partir disso, nós vamos fazer várias interpretações. Então, até o momento, é para a gente entender o que é um desvio médio. O que é o desvio e o que é um desvio médio. Por que tem que ser em módulo? Porque senão vai dar nulo. Agora vamos para dados isolados, ponderados e agrupados em classe. Nós aprendemos a calcular o desvio para dados isolados, termos aleatórios, e nós vamos aprender agora para dados agrupados em classe. Quando os dados se apresentarem ordenados em uma tabela de frequência, agrupados em classes ou isolados ponderados, nós vamos utilizar essa seguinte forma. O desvio médio vai ser igual ao somatório dos módulos dos desvios, que é esse desvio, tá aqui, ó, x menos a média, que é esse desvio. Então, nós vamos fazer o somatório dos desvios, o que nós fizemos aqui, multiplicar pela frequência e dividir pela frequência da classe. Então, onde o D é, no caso de dados repetidos, nós vamos ter x menos a média. Se nós tivermos dados agrupados em classe, nós vamos usar o desvio como ponto médio menos a média, porque nós não vamos ter essa variável aqui, ó. Nós não vamos ter os valores isolados, nós vamos ter os pontos médios. Como assim nós não vamos ter os dados isolados? Nós vamos ter as classes de 0 a 4, de 4 a 8, isso que são agrupados em intervalo de classe. Então, aqui nós não vamos ter o 0, não sei quantas vezes aparece o número 0, não sei quantas vezes aparece o número 4. Eu sei quantas vezes aparece o intervalo, digamos que aqui seja 3, digamos que aqui seja 5. Então, esse desvio, eu vou calcular o ponto médio dessa classe aqui, menos a média. E esse x aqui é a média aritmética, como nós já sabemos, PM é o ponto médio e F é a frequência da classe. Então, vamos ao primeiro exemplo. Calcule o desvio médio dos seguintes dados. Então, nós temos aqui um total de 30 alunos. As notas em uma avaliação foram as seguintes. 4 alunos tiraram 5, 5 alunos tiraram 6, 12 alunos tiraram 8, 4 alunos tiraram 10 e 5 alunos tiraram 12, no total de 30 alunos. Então, o que eu faço aqui para calcular o desvio médio? Nós vamos, então, fazer a média aritmética primeiro, calcular a média. Nós podemos fazer direto. Como eu já tenho a frequência aqui, x, aqui eu vou ter 20, mais 30, oito vezes 12, 96. Primeiro passo é calcular a média. E eu estou fazendo a média ponderada. 40, 10 vezes 4 e 12 vezes 5, que vai dar 60. Tudo isso nós vamos dividir por 30, que é a quantidade de alunos. Então, a nossa média vai ser igual a 50, mais 40, 90, mais 60, 150, 150, mais 96, nós vamos ter 246 dividido por 30, nós vamos ter média igual a 8,2. Certo, calculei a média. Agora eu quero calcular o desvio médio, que é o DM. Então, aqui, como nós temos dados repetidos, nós vamos pegar o somatório dos desvios para poder, então, calcular o desvio médio. Então, aqui eu fiz a média aqui, isso aqui é a média, foi na tabela aqui, que deu 246, como mostrado aqui, dividido por 30.
246 dividido por 30. Deixa eu fazer aqui, peraí. Quero uma borracha. Então, a média foi 8,2. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos pegar e calcular o desvio. Esse desvio vai ser como? Tá fazendo tudo na tabela para depois ficar mais fácil, mas você poderia fazer separadamente aqui. O desvio seria, depois faz só o somatório dos desvios. Você vai pegar o x, que é 5, menos 8,2. 5 menos 8,2, lembrando que é em módulo. Dá 3,2. Depois você vai pegar o 6 menos 8,2, o 8 menos 8,2, o 10 menos 8,2 e o 12 menos 8,2. Estão todos os valores aqui, ó, do desvio. Todos os valores aqui do desvio. Aí o que que você vai fazer então? Primeiro nós calculamos a média através daqui, ponderada, aqui. Depois nós calculamos os desvios de cada variável aqui, de cada valor. E agora nós vamos pegar esse desvio e multiplicar pela frequência direto. A frequência aqui, 4 vezes 3,2. Vamos multiplicar a frequência pelo desvio, aqui, que deu 52,4. E o que que nós vamos fazer então? Para calcular o desvio médio, nós vamos colocar o somatório dos desvios, Deixa eu ver quanto deu aqui o somatório dos desvios. 3,2 mais 2,2 mais 0,2 mais 1,8 mais 3,8 vai dar 11,2. Somatório dos desvios vezes a frequência já tá aqui, gente, olha. Já tá feito aqui. Então, depois de fazer o somatório dos desvios vezes a frequência, ponteiro, caneta, desvio médio, então nós vamos pegar o 52,4 e vamos dividir pelo somatório das frequências, que foi 30. Então, o desvio médio 52,4 dividido por 30 dá 1,7. 1,7. Posso deixar com uma casa decimal até com 2 ou 3, dependendo da questão. Então, o nosso desvio médio foi de 1,7. Recapitulando, nós tivemos aqui essa tabela com as notas de 30 alunos. A primeira coisa, para calcular o desvio médio, você vai calcular a média, aritmética simples ou ponderada. Calculei a média aqui, que deu 8,2. Depois de calcular a média, nós vamos calcular, então, o desvio, cada desvio. O que vai ser o desvio? Vai ser 5 menos a média. Cada valor aqui, cada x menos sua média. Nós calculamos aqui. E aí depois, por que nós não somamos esses desvios? Porque tem a frequência aqui. Então, nós vamos pegar, como a fórmula sugere, aqui, ó, somatório dos desvios vezes a frequência, o somatório de cada desvio vezes a frequência, somatório disso aqui. Desvio vezes a frequência foi o que eu fiz aqui, o somatório, e vou dividir por N, que é 30, nesse caso, o total de alunos aqui. Então, o desvio médio foi 1,7. Considerando agora o tempo de serviço em anos dos 200 servidores públicos da Escola Estadual Sena Figueira, da cidade
20 do estado de Santa Catarina até o Rio de Janeiro de 2006. Calcular o desvio médio dos dados a seguir. Nós temos aqui uma tabela que mostra o tempo em serviço de 200 servidores públicos de uma determinada cidade. Calcular o desvio médio usando a média, como eu disse para vocês, usando a média é a maneira mais fácil. Então aqui nós temos a tabela. Na tabela vai aparecer só isso aqui, pessoal. Só esses dois dados. Isso aqui já faz parte da resolução. Então, tempo de serviço em anos de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 e por aí vai. E a frequência é um total de 200 pessoas. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é determinar o ponto médio aqui, como eu disse para vocês, voltando aqui no slide. Se nós tivermos para dados agrupados em classe, deixa eu ver onde foi que eu mostrei. Foi mais na frente. Para dados agrupados em classe, o desvio vai ser o ponto médio menos a média, para dados agrupados em classe, que é esse caso agora. Então, primeiro eu vou calcular o ponto médio. O ponto médio vai pegar os extremos, somar e dividir por 2. Dá 2,5, aqui vai dar 7,5, aqui vai dar 12,5, 17,5, 22,5, 27,5 e 32,5. Calculamos os pontos médios, tá aqui. Para a gente fazer logo direto, que fica melhor. Depois nós vamos calcular cada desvio. Vou pegar cada ponto médio e diminuir da média. Nós não calculamos a média, vamos calcular a média agora. Então, a média para dados agrupados, eu vou pegar a frequência e multiplicar pelo ponto médio, vocês lembram? Frequência vezes o ponto médio, somar tudo e dividir pela quantidade. Vou calcular a médiazinha aqui, lá tá só o valor total, mas eu vou calcular ela separadinha aqui. Então, a média para dados agrupados em intervalo de classe, a frequência, deu 42. Vou multiplicar 42 pelo ponto médio, que é 2,5. 65 vezes 7,5, estou fazendo direto, já somando. 23 vezes 12,5. 28 vezes 17,5. Mais 225, mais 24 vezes 27,5, mais 32,5 vezes 8. Um total de 5.102,5. Dividido pela frequência, pela somatória da frequência, que é 200. Não acredito que deu errado, não. Deu aqui 25,51. Vou fazer de novo, porque às vezes a apostila, ela erra no cálculo. E eu tenho que fazer de novo. Eu acho que eu errei algum cálculo bem aqui. Vamos de novo. Eu fiz direto, mas eu vou fazer agora mais devagar, porque eu acho que é porque eu fiz a calculadora aqui bugou. Vamos lá, 42, eu tenho que multiplicar isso aqui. Vou multiplicar isso aqui, ó, esses dois dados aqui, somar tudo e dividir por 200. 42 vezes 2,5 dá 105. 65 vezes 7,5, 487,5. 23 vezes 12,5, 287,5. 28 vezes 17,5, tá 490. Aqui dá 225. 24 vezes 27,5 vai dar 660. E 8 vezes 32,5 dá 260. Somando tudo, 260 mais 660, mais 225, mais 490,
mais 287,5 mais 487,5 mais 105. Dá 2.515, viu? Foi erro da minha calculadora mesmo. Então, esse valor aqui da média, do somatório aqui do ponto médio vezes a frequência, dá 2.515. 2.515. Dividido por 200, 12, o valor exato ali. Dá isso aqui, ó, 12,575 a média. Calculando essa média que nós aprendemos, recapitulamos aqui como fazer, nós vamos calcular agora os desvios. Deixa eu apagar aqui, que era só pra gente lembrar como calcular a média. Agora, calcular o desvio. Vou pegar cada ponto médio menos a média. Cada ponto médio aqui, 2,5 menos a média, que foi 12,575. Lembrando que eu vou, como aqui eu preferi usar 3 casas decimais, aqui também eu vou usar 3 casas decimais. Pegando cada ponto médio e subtraindo da média encontrada, valores absolutos. Aí depois nós vamos pegar, então, esses valores dos desvios vezes a frequência, desvio vezes frequência, 42 vezes 10,075, e aí nós vamos ter aqui todos esses resultados. O somatório dos desvios vezes a frequência dá 1.509,5, dividido pelo somatório das frequências, que é 200, então nós vamos ter o desvio médio de 7,547. É um pouco trabalhoso, demorado, mas eu acredito que dê para entender. O detalhe também aqui é ver as casas decimais. Aqui é porque era 0, 0, e aí foi colocado 2 casas, 3 casas, mas porque depois era 0, para valores exatos. Observação. Gente, nós não vamos nos ater a trabalhar tanto o desvio médio, porque nós vamos direto para o desvio padrão. Isso aqui é só o processo de como calcular desvios para poder chegar no desvio padrão, que é a nossa referência de estudo hoje. O desvio médio, ele depende de todos os valores da distribuição, fazendo com que seu trabalho apresente maior segurança em relação à amplitude total. Seu cálculo pode ser efetuado a partir da média ou da mediana, como eu disse para vocês. E não levamos em consideração a existência de desvios negativos, porque senão eles são medidos em termos absolutos, por isso, para não serem negativos. Até que enfim, chegando no desvio padrão, que é o nosso objetivo de estudo hoje. O que é o desvio padrão? Vamos ver aqui na página 111, para vocês aí, página 111, desvio padrão. O termo desvio padrão, ele foi introduzido na estatística por Carl Pearson e ele foi o fundador do Departamento de Estatística Aplicada na Universidade College em Londres, em 1911. Então, esse desvio padrão, ele é definido como a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos desvios. Olha aqui, nós aprendemos sobre desvios em relação à média. Então, o que nós calculávamos os desvios, só que agora nós vamos elevar ao quadrado, e nós vamos tirar essa raiz quadrada. É a mais importante medida de variabilidade, ou seja, o desvio padrão de uma série de n termos, x1, x2, xn, é a média quadrática dos desvios calculados em relação à média aritmética da série. E ela é dada por, esse desvio padrão é dado por S, que vai representar o desvio padrão. Nós vamos lá usar a letrinha S, que vai ser igual a raiz quadrada do somatório de x menos a média ao quadrado, dividido por n, que é a quantidade de termos. Ou a raiz quadrada do somatório dos desvios, dividido por n, que é a quantidade de termos. Onde o S representa o desvio padrão, o desvio que nós acabamos de entender é cada valor menos a média dos valores, e n é o número de termos da série.
Então, o nosso desvio padrão vai ser calculado tirando a raiz quadrada do somatório dos desvios ao quadrado dividido por n, que é o número de termos da série. Primeiro exemplo, calcule o desvio padrão dos seguintes valores. Para calcular o desvio padrão, então, primeiro vamos calcular a média. Somando tudo, nós vamos ter 10, 18, 25. 25 dividido por 5, nós vamos ter média 5. Primeira coisa é calcular a média. Vou fazer fora, depois eu coloco na fórmula. E agora é calcular os desvios. Os desvios eu vou pegar cada valor x menos a média. Então, vamos lá, pegar cada valor, 2 menos 5, que vai dar 3 ao quadrado, já vou elevar ao quadrado, que vai dar 9. Ó, vou pegar cada valor desse e vou subtrair aqui da média e já vou elevar ao quadrado. Por que que eu vou elevar ao quadrado? Porque não é o somatório dos desvios ao quadrado. Aqui, ó, somatório. O que que é o desvio? Vou usar essa daqui, para que não haja interpretação errada. Vou pegar cada valor menos a sua média, levar ao quadrado e somar tudo. Então, vou fazer direto. Vou pegar 2 menos 5 dá menos 3 ao quadrado, 9. Mais 5 menos 5 dá 0 ao quadrado, 0. 5 menos 5 ao quadrado. 6 menos 5 dá 1 ao quadrado, 1. 7 menos 5 dá 2 ao quadrado, 4. Então, somatório dos desvios aqui nós vamos ter 10, 14. Nós vamos ter 14. E agora, então, calcular o desvio é calcular a raiz quadrada do somatório dos desvios ao quadrado, que deu 14, dividido por n, que foram 5 termos. 14 dividido por 5 vai dar, então, a raiz quadrada de 2,8, que é aproximadamente 1,67. Espero que vocês tenham entendido, porque eu fiz direto. Calculei a média e vou para calcular cada desvio, como aqui, ó, ao quadrado. Eu vou calcular logo ao quadrado. Então, eu peguei cada valor 2 menos a média e já elevei ao quadrado, que é o somatório dos desvios ao quadrado. E aí, depois somei todos os desvios, que deu 14, e dividi pelo número de termos aqui, que é 5, tirando a raiz quadrada, vai dar 1,67 aproximadamente. Cálculo do desvio padrão dos seguintes valores. Vou fazer agora da outra fórmula, deixa eu pegar, é o último slide. Vou fazer da outra forma agora, para vocês verem como demora um pouco mais. Calculando a média, calculando a média aqui, vai dar 5 também. 10, 17 mais 9,
26 mais 9. 35. 35 dividido por 5 vai dar 7. Então, a média aqui é 7. Certo, calculei a média, agora vou calcular os desvios. Poderia fazer assim. 4 menos 7 ao quadrado mais 6 menos 7 ao quadrado. Olha como isso aqui vai demorar, mas já comecei e vou terminar. 6 menos 7 ao quadrado mais 7 menos 7 ao quadrado. Para quem não entendeu a primeira forma, que é a segundo modo. Mais 9 menos 7 ao quadrado. E 9 menos 7 ao quadrado. Isso aqui é só para calcular os desvios. Então, continuando com os desvios. 4 menos 7 dá menos 3 ao quadrado dá 9. 6 menos 7 dá menos 1 ao quadrado vai dar 1. Ali vai dar 0. 7 menos 7 dá 0 ao quadrado, nem vou colocar. 2 ao quadrado, 4. 9 menos 7, 2 ao quadrado, 4. Somatório dos desvios. Então, aqui nós vamos ter 18 como somatório. E agora, nós vamos aplicar na fórmula, então, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 18, dividido pelo número de termos, que foram 5 termos. 18 dividido para 5, tirando a raiz. Tá 18 dividido para 5, 3,6, e a raiz de 3,6, 1,89. Vou arredondar para a segunda casa e vai dar aproximadamente 1,90. Então, isso é como calcular o desvio padrão. Então, dessa forma aqui é mais rápido, você faz direto, já soma os desvios, tira a raiz e pronto. Quem quiser usar essa mais organizadinha, fique à vontade. Vamos para já a segunda aula.